Ok, pessoal, legal, bacana estar com vocês aqui. Eu estou quase me acostumando com esse horário estar aqui com vocês, tá certo? Aí a gente vai ter que se programar para não faltar aí, tá bom? Gente, ó, antes de eu começar aqui a atividade da aula de hoje, eu vou apontar aqui para vocês no meu navegador aqui, ó. Lá na internet estão as videoaulas que a gente tem feito aí, né? Ó, todas essas lives aí, tá bom? Então, passem para as pessoas aí que estão com vocês aí, participando do trabalho e não têm conseguido ver todas as lives, né? Peçam para eles, a partir de um dos links que eu enviar, ele vai cair aqui na playlist, ó. E aí, a partir daqui, vocês vão ter acesso a todas as lives, né? Como a gente está fazendo de uma forma sequencial, se a gente pegar uma das pessoas que estiverem participando hoje, se ela passar a assistir da primeira aula em diante, depois de um tempo aí ela vai conseguir chegar no mesmo ponto aí, no mesmo nível que nós estamos aí, tá bom? Então fica aí a orientação para vocês aí passarem para o pessoal que não está conseguindo acompanhar direitinho. Então eu passei o material, mas sem ver as aulas aqui, né, as lives, não favorece muito. O ideal é que realmente o pessoal consiga ver essas aulas aí, tá bom? Então fica aí a orientação para vocês passarem para eles aí, ok? Outra coisa também aí, eu vou abrir aqui para falar com vocês. Outra coisa aí, assim, a gente está entrando em julho agora, então a gente em julho muda um pouquinho até por conta do calendário escolar que eu também tenho aqui, não sei como é que vocês tocam essa parte aí. Então, semana que vem a gente deve fazer a live, sim, mas talvez eu entre com outro material, devo fazer um trabalho com vocês um pouquinho diferente, dentro ainda dessa questão de estudo, né, de desenvolvimento. Então, já vou adiantando para vocês aí, eu confirmo isso na segunda-feira, que a gente deve entrar com um tema diferente na próxima semana. E que vai ser bem interessante aí para quem está aí procurando desenvolver e estudar em várias plataformas diferentes, tá bom? Então, segunda eu dou um alô sobre o que se trata, serão uma, duas aulas de apresentação, e aí depois a gente se programa para a gente retornar aí às atividades do Java, e tem bastante coisa ainda para a gente tá estudando aí, tá conhecendo, tá bom? Então, quem tiver bem focado, interessado aí no Java, vai perceber que tem muita coisa ainda que a gente vai estar estudando aí. Para a aula de hoje, né, para a aula de hoje aqui, eu preparei aqui outros comandos do Java que são importantes a gente dominar, a gente conhecer. Esses comandos aqui, eles são comuns para quem já domina alguma linguagem de programação, pode inclusive ser o JavaScript ele tem esses comandos que a gente trabalha aqui. É claro que a sintaxe, né, a escrita dos comandos às vezes muda um pouquinho, a questão da forma como você vai estruturar esse comando, mas no geral não é muito diferente. Então, quem já conhece aí o while, o for, o if, que eu apresentei na aula passada, quem já conhece isso de outras linguagens de programação, praticamente não tem nenhuma dificuldade aí em trabalhar com elas, a não ser, claro, com algum detalhe, alguma coisa que venha a ter da linguagem específica. E por isso que a gente traz os comandos para que você, em Java, passe a entender que existe sim um recurso e como que ele funciona, né? Como é que você pode implementá-lo aí, tá? Para quem não está acostumado com linguagem de programação, especificamente com linguagem de programação, para quem não está acostumado, assim, elas são muito comuns, as linguagens de programação. A escrita, a forma de você estruturar, muda um pouco. Mas os conceitos de variáveis, os comandos, tal, essa parte toda, as linguagens de programação, elas são obrigadas a trazer, como também a parte de dados, né, de armazenamento de dados, acesso de dados, né, ou seja, essa parte que nós chamamos aí de persistência de dados, essas linguagens de programação, todas elas têm que, de alguma forma, abordar aí, né, trazer recursos para nós. Então, eu puxo aqui já no nosso NetBeans aqui, a aplicação da aula anterior aí. Então, quem participou da aula anterior, viu aí que eu apresentei esse código aqui, e aí eu vou executar ele aqui mais uma vez, tá? Eu vou executar esse código mais uma vez,
Só um minuto, pessoal, por favor. Opa, voltei aqui, gente. Eu fui dar um alô lá por conta do barulho aí que estava chegando aqui para nós, e aí eu pedi para eles procurarem não agredir tantas cadeiras lá. Tá, então aqui, voltando aqui, gente, ó, eu executei o programa aqui embaixo, ó, e nós tínhamos acompanhado essa execução. Esse código aqui eu envio para vocês hoje. Nós tínhamos feito isso na aula passada, nós usamos o programa de seleção, para isso eu trabalhei com duas variáveis do tipo inteiro, e aí eu agora criei uma outra variável do tipo string, onde eu coloquei uma cor, e a primeira operação que tem aqui é um if, e esse if ele pergunta se o N1 é igual a N2. Como os dois valores aqui eles são iguais, então ele tem que cair nessa opção. Aqui é um comando lógico, né? Então, N1 é igual a N2, então ele vai mostrar lá valores iguais. Vamos lá embaixo procurar onde estão esses valores iguais, ó. Então, nós temos aqui o texto que eu tinha exibido, comandos de seleção, e aqui valores iguais. Valor N1 diferente de valor N2, ele vai exibir quando, de forma lógica, quando esses valores forem diferentes. Então, aqui eu vou apagar o número 1, e vai ficar 2, e eu vou passar a executá-lo. E aí aqui ele coloca aqui embaixo, valor N1 diferente de valor N2. É importante vocês entenderem o seguinte, ó, dentro dessa estrutura aqui, ó, nós podemos colocar, né, quantos comandos a gente quiser. Inclusive, você pode chamar objeto, enfim, uma série de coisas a gente pode estar estruturando aqui dentro, né? Então, aqui só temos uma linha. Na sequência, é exibido novamente um texto, comandos de seleção. Então, aparece aqui embaixo, ó, comandos de seleção. E eu também mando um outro texto, ó, operadores, dois Es comercial, a gente vai ler como E, tá certo? E o operador piperline, que no caso aqui a gente vai ler como OU, tá? Então, esses dois piperline aqui, eles ficam perto da teclinha, da tecla Z de zabumba aqui, tá bom? Ele vai funcionar como um ou OR, para quem entende isso em outras linguagens de programação. E aí aqui eu faço uma consideração então, né? Tá chegando o Ed aqui, Ed, bem-vindo aí. Ó, aí aqui eu faço uma consideração, gente, ó. Eu questiono aqui, né? Ó, se a cor for igual, certo? Então eu coloco um critério, se ela for igual a amarela, e se o N1 for igual a N2. O comando if aqui, ele vai executar o que tiver aqui dentro quando a estrutura que tiver aqui dentro retornar um true, retornar um verdadeiro, tá certo? Então, caso isso aqui seja verdadeiro, ele vai mostrar cor azul. Vamos executar lá para ver como é que está, então, essa parte aqui, ó. Então, aqui vai ser depois dos operadores que se lê e ou or, né, ou. Então, a gente tem aqui, ó, os operadores e comercial ou piperline, e aí ele coloca, ó, cor diferente de azul, né, ou números não são iguais. Porque eu só coloquei esse texto aqui, ó, cor diferente de azul, no meu caso aqui, cor diferente de amarelo, então, né, porque eu não vou mais usar o azul, vou usar o amarelo, ou o número, eles não são iguais. Para que eu consiga saber aqui, né, se o meu problema aqui seria a cor ou o número, eu teria que entrar com outro if encadeado aqui dentro, caso fosse uma necessidade minha. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pedir para ele comparar cor amarela com cor amarela, vamos igualar os dois números, porque lá em cima eles são diferentes, tá? Ó. Eu vou colocar agora 12, 12, e nós vamos executar aqui. E agora, aqui embaixo, ó, depois que ele coloca isso daqui, aí ele coloca ó, cor azul, que é essa linha aqui, ou seja, ó, isso aqui sendo verdadeiro, ele vai mostrar cor azul. Então, eu vou colocar assim, ó, agora a cor é amarela. Agora, a cor é amarela. Eu posso até fazer isso diferente, tá, pessoal? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó.
Deixa ele executar lá. Ok. Agora a cor é amarela. Eu posso também, né, se for para a gente inventar mais alguma coisa, que eu poderia fazer isso aqui, ó. Agora a cor é, e aí eu venho para cá, e aí eu consigo captar qualquer cor, certo? Ó. Cor, ok? Agora, independente da cor que for colocada lá, ele vai colocar para mim aqui a cor amarela. Tá aqui, gente, ó. Vou mudar lá para verde, ou azul, ou cor vinho. O que vai acontecer agora é que ele vai dar uma cor diferente, né? Ó. Beleza. Tá aqui, gente, ó, cor diferente, tal, beleza, né? Por quê? Porque aqui em cima a cor é vinho e aqui eu estou comparando se o vinho é igual a amarelo, não é. Então, vamos colocar aqui vinho, certo? Vamos colocar vinho. Vocês observam que ele vai mudar aqui para nós, automaticamente ele vai mostrar a cor, que passa a ser vinho também, né? Então, vamos executar aqui. Quando a gente fala de programação, eu costumo dizer que a gente quase não tem limite a nível de programação, a nível de cálculo, a nível de estruturar programas, operações de decisões lógicas, quase não tem limite assim, tá certo? Então, aqui a gente tem agora um if, certo? Em que a gente utiliza aqui, ó, como critério, né, ó, uma estrutura onde a gente depende de duas situações. E eu estou usando aqui, ó, o operador e, né? Ou seja, o operador e, ele diz o seguinte, ó, se isso aqui for verdadeiro e isso for verdadeiro, então faça isso. Se qualquer um dos dois for falso, ele automaticamente vai fazer a linha de baixo, tá certo? Então, se eu mudar o número ou se eu mudar a cor, que for diferente, ele automaticamente ele cai na linha de baixo. Vamos colocar lá em cima 22 e vamos deixar a cor vinho. Ele passa a exibir, então, ó, que a cor é diferente, né, do amarelo, no caso do vinho, ou os números não são iguais. Então, eu vou colocar assim, a cor é diferente de, ou a cor é diferente. Posso abrir aqui para colocar lá a cor também, ó, mais cor, mais, e aí eu tiro o amarelo aqui, ó, e a gente corrige também essa parte, ó. Ou os números não são iguais. Então, vamos executar de novo aqui, ó. A cor é diferente de vinho, certo? Ou os números não são iguais, tá bom, gente? Está aqui bem estruturado. Agora, o que acontece, pessoal, se eu mudar esse operador e eu passar a usar o operador ou, certo? Ó, então, eu vou mudar ele aqui, ó, do e vou passar a usar o operador ou, tá ok? Lembrando que esse piperline aqui, eu estou pegando ele perto da tecla Z de Zabunga aqui. Eu vou executá-lo novamente agora. Reparem que os números não são iguais. Os números não são iguais. E aí ele diz o seguinte, ó, a cor é vinho. Ele está colocando a cor é vinho, tá? Mas veja bem, ó, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui agora a cor azul. Vamos executar agora, ó, a cor azul. Ó. Ele diz o seguinte, ó, a cor é diferente de azul ou os números não são iguais. Na verdade, ó, a cor ela é diferente de azul, sim, porque aqui embaixo no nosso critério, ó, a gente está questionando se ela é vinho, né? E os números não são iguais. Então, eu vou deixar agora os números iguais. Agora eu vou deixar os dois 22, ó. Então, ele vai realizar o seguinte, ó. E aí dá um erro de mensagem nossa aqui, né? Minha, né? Ó. Agora ele está dizendo assim, ó, a cor é azul. Na verdade, a gente sabe que a cor, ela é azul, né? Ó, ela é azul, mas eu estou comparando se a cor é igual a vinho. Por que que ele veio para cá e mostrou a cor azul? É porque o operador ou ele diz o seguinte, ó, isso aqui é verdadeiro ou isso aqui é verdadeiro. Então, qualquer uma das situações que forem verdadeiras, ele automaticamente ele executa essa linha de baixo, tá certo? Isso aqui é muito utilizado. Na realidade, eu posso dizer para vocês que tanto o e quanto o ou aqui, ó, a gente usa muito em operações lógicas, né, comandos de decisão. Aqui é mais uma ilustração, mais para a gente ver as possibilidades que a combinação de critérios permite a gente usar num comando.
Descendo aqui, continuando aí, tem um switch, só para concluir essa parte aqui, não houve alteração, tá? Isso aqui é o que foi apresentado para vocês na aula passada, então eu vou pular esse projeto aqui, tá? Vou encerrar ele aqui. Quem não estava na aula passada, eu detalhei essa parte aqui, eu vou parar ele aqui, porque eu vou abrir um outro projeto para continuar falando aí dos comandos do Java, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, agora eu vou mostrar aqui para vocês a parte do valor diferente, ó. Digite um valor aqui. Essa estrutura de programa aqui, eu fiz ela com uma série de textos comentados, tá vendo? Ó? Que eu vou estar liberando aqui à medida que eu executar com vocês aqui para a gente analisar. Qual é a ideia desse programa aqui? Tá? Qual é a ideia desse projeto? Ó? É pedir que a pessoa digite o número de 1 até 100. Tá? Então, eu peço para ela digitar o número de 1 até 100, e aí eu vou mostrar o número que ela digitou. Então, vamos executar aqui, ó. E aí, aqui embaixo, ele pede que eu digite o número, tá certo? Quem perdeu parte dessa aula aqui, isso aqui foi feito através do scanner aqui, ó, tá vendo? Scanner V11 é igual a new scanner system in. Quando a gente usa esse scanner aqui, ó, ele automaticamente importa o útil scanner do Java. Então, ele vai importar isso aqui de forma automática. Então, o que eu fiz aqui, ó, eu estou criando aqui uma variável de memória do tipo scanner que está sendo desenvolvida por um novo objeto, tá vendo? Então, ele vai e gera ele aqui. A partir daí, então, eu criei uma variável chamada valor 1, e aí é onde eu entro assim, ó, eu falo assim, ó, você pega o valor 1, né, ó, o que vier deste objeto do tipo inteiro, a informação. Então, ele mostra uma mensagem na tela, e aí esse objeto, ele captura o que vem do teclado como número e coloca dentro do valor 1. E aí eu simplesmente dou um print valor 1, eu mostro o valor 1. É o que vai acontecer aqui, eu vou digitar o número 6, quando eu der Enter, ele dá um print no valor 1. Então, até aqui não há nada de novo para nós, tá bom? Eu vou usar o if agora aqui, que foi apresentado para vocês anteriormente, ó. Aqui vocês já vão perceber que eu faço aqui uma operação interessante, ó. Eu vou aqui fazer um critério onde eu digo que ele deveria permitir o número 0 ou o número 100. Só que o if, na verdade, ele apenas um comando de desvio, né? Ele não é um comando de repetição, ele não repete a operação. Ou ele diz sim, ou ele diz não. Ou ele faz uma coisa, ou ele faz outra, tá? Então, quando eu digitar um número agora, ele vai acionar o if nosso aqui, tá? Então, eu vou digitar o número 5, por exemplo, ó, ou o número 55. Quando eu der Enter, ele fala, olha, você digitou o número 55. Beleza, digitei o número 55. Deixa eu corrigir aqui. Está aqui. Você digitou o número 55. Ok. E o que acontece quando eu digitar um número maior? Por exemplo, eu vou digitar 300, tá? Ó. Vou digitar 300. Ele diz o seguinte, ó, você digitou o número 300, né? Ó, o valor está fora da faixa de operação, né? Operação cancelada. O valor está fora, da faixa operação cancelada. Por quê? O valor 1, ele é menor ou igual a 0, né? E valor 1 é menor ou igual a 100. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai mostrar isso aqui. Caso contrário, ele mostra isso. Como o valor 1 é 300, então não atende isso, ou seja, isso daqui para ele acaba sendo falso, porque o valor 1 não é uma coisa e nem é outra, então automaticamente ele vem para cá e coloca a operação cancelada. Vamos repetir ela validando isso, colocando o valor certo, tá? Ó, eu vou vir para cá e eu vou executar o número 50, ó. O número 50, ele diz o seguinte, ó, valor está dentro da faixa solicitada. Por quê? Porque o 50 ele é maior ou igual a 0 e 50 é menor ou igual a 100. Como isso aqui é verdadeiro, então ele coloca isso, tá bom? Então, através do if aqui, eu já consigo fazer um controle de entrada para poder validar uma informação ou outra. O problema é esse, quando a pessoa digita um número errado, um número que está fora da faixa,
ele não faz nada, ele não corrige. Ó. Por exemplo, -3, ó, -3. Ele não corrige, ó, ele apenas diz que o valor está fora da faixa cancelada, tá bom? Então, é nessa hora que entra o comando de repetição while. Então, eu vou usar aqui o while, ó, para que eu coloque toda essa estrutura dentro do while, e aí ele faça uma verificação e controle o valor que foi entrado, se é verdadeiro ou não. Da forma como eu coloquei o while aqui, ó, eu até não preciso mais desse if, tá bom, gente? Daqui a pouco eu comento essas linhas, né? A gente bloqueia elas. Vamos liberar aqui o while, ó. Eu vou vir aqui, ó. Então, vou liberar o while aqui, ó. While, valor 1 é menor ou igual a 0 e valor 1 maior ou igual a 101, tá? Se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar. Se for falso, ele cai fora, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou liberar o operador dele, é esse aqui, ó. Vou confirmar aqui. Ok? Então, o que vai acontecer agora é que ele vai fazer uma verificação do valor digitado. E caso eu digite um valor que esteja fora, ele vai repetir essa operação. E aí, como eu estou pedindo o valor novamente, então ele fica nesse loop aqui, ó. Vamos executar aqui para ver como é que fica. Está gerou um erro aqui de... Ok. Ah, tá. Entendi. Valor 1. Tá, entendi. Valor -1 aqui, ó. Vou colocar aqui o valor igual a -1. Eu vou colocar o valor igual a -1 aqui, gente, ó. Para quê? Ó? Para me forçar ele a entrar dentro da rotina. Tá ok? Estou colocando o valor -1 para ele forçar a entrada dele aqui, ó. Então, ok. Está dando um erro de valor 1 de tipo scanner. Valor -1, o if. Valor 1 de tipo inteiro. Valor 1. Inicializou a variável. A Valor variável. 1, né? A variável. Valor 1. Isso aqui, ó. Valor 1. Vamos ver aqui. Aí. Agora acho que é isso mesmo, ó. É valor 1, não valor, né? Então, executando ele aqui, por que eu coloco ela como -1? Na verdade, eu coloco ela -1 para ela entrar aqui dentro do while, para ele forçar esse loop, né? Senão ele acaba não entrando, se eu deixar ele como 0, por exemplo. Certo? Então, ele está aqui, ó, no digite o número de 1 a 100, nós estamos nessa linha aqui, ó, digite o número de 1 a 100, né? O que acontece aqui, esse if aqui, ele até vai dar uma mensagem para nós, mas ele não tem mais um efeito prático, a gente pode anulá-lo. Mas vamos colocar um número diferente, o número -50, ó, -50, e aí eu vou dar Enter. Ele manda a mensagem do número 50, o valor está fora da faixa, que é essa mensagem aqui, ó, o valor está fora da faixa, né? Só que ele pede o número novamente, tá vendo? Ó? Esse pede número novamente porque ele desce aqui, ó, ele cai nesse, ele exibe essa mensagem aqui, ele cai aqui, e esse cai aqui é o do while aqui em cima, ele retorna para o while, ó. Aqui, ó, ele retorna para o while. Então, esse último item aqui, ó, esse último item aqui é do while, ele acaba retornando. Ele só vai sair daqui, né, desse looping, no caso do while, ele só vai sair quando eu digitar um número que esteja na faixa de 0 a 100, né? Então, ou na verdade, quando estiver fora da faixa do 0 a 100. Então, como eu estou digitando um número que é -50, então o -50 é menor ou igual a 0? Sim, -50 é menor ou igual a 0. Então, ele acaba caindo aqui dentro, ok? Porque acaba sendo um item verdadeiro. Quando eu executo ele, que eu digito, por exemplo, o número 3, ele fala assim, você digitou o número 3, ou seja, ele veio para cá, ele veio aqui, saiu daqui e fala, você digitou o número 3. Se eu executar de novo, ele roda a operação novamente, entra no while de novo, ele entra no while de novo, ele entra no loop, e aí ele fica. Se eu digitar o número 200, vamos digitar 200, ó, ele fala, ó, o valor está fora da faixa, e ele pede que eu digite o número de 1 a 100. Por que ele volta? Ó, porque valor 1 é menor ou igual a 0,
Sim, não, né? Não é menor ou igual a zero, ele é maior. Valor 1 é maior que 101, o valor 1 ele é maior que 101, porque eu acabei digitando 200. Tá? Então, como isso aqui é sim, e eu estou usando o operador e, ou seja, o operador e vai acabar validando ele para nós aqui. Ó, tá? Então, ele vai e executa, solicitando o número novamente. Número 30, ele acaba saindo da operação aqui. Ó, e diz que o valor digitado foi concluído. Então, aqui eu tenho uma combinação do while. O if aqui ele pode ser descartado. Se eu anular essa linha aqui, tá certo, gente? Nós, na verdade, não vamos ter só as mensagens, mas a operação em si, ela vai funcionar normal, ok? Então, anulando essas duas linhas aqui, ó, ele continua fazendo a mesma coisa, ou seja, ele entra no while, né, e ele vai entrar no while por conta do valor 1 ser menos 1. Então, o valor 1 é igual a menos 1? Sim, é igual a menos 1. Valor 1 é maior que 101? Não, então ele vai rodar novamente, tá bom? E aí ele vai sair apenas quando eu digitar o valor aqui nesse caso. Vou executar mais uma vez aqui. Está rodando aqui, agora ele vai rodar menos, com menos mensagens, né? Então ele diz, você digitou o número 30 e ele já recua, tá ok? Eu vou abrir mais um outro projeto aqui, que a gente trabalha com outras operações que estão relacionadas a essa daqui, tá? Então, vou fechar ele aqui, ó. Minimizar aqui, vou abrir outro projeto, então. A gente está no valor normal, agora eu vou trazer para vocês esse daqui, ó. Existe a possibilidade da gente... Onde é que eu gravei o programa aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Existe a possibilidade da gente interromper essa rotina de processamento, tá bom, gente? Então, existe no Java o comando chamado break e o comando chamado continue, que é esse aqui, ó. Então, o que acontece? Quando eu executo esse programa aqui, ó, ele apresenta para nós esse resultado, ó. Uso do comando break e continue. Vamos ver essa mensagem onde é que está. Está aqui em cima. Ó. É um system comum, uso do comando break e continue. Aqui eu tenho uma variável do tipo inteira, que é igual a 0. E aí eu digo o seguinte, né, no while, ó, contar, né, contar menor que 10, se isso aqui for verdadeiro, ele executa. Como contar vale 0, então 0 é menor que 10? Sim. Então ele vai executar o que tiver onde, gente, ó. Ele vai executar o que tiver entre essas chaves. Então esse bloco de comando será executado. A primeira linha que ele executa aqui é uma mensagem. O valor atual da variável contar. O valor atual da variável contar é 0, né? E aí ele coloca aqui um incremento, ó, contar mais mais. Então ele acrescenta 1 no contar e acaba saindo de 0, passa a ser 1. E aqui ele faz uma comparação, né? O contar é igual a 4, igual a 4, certo? Se isso aqui for verdadeiro, ele vai entrar aqui dentro. Como não é verdadeiro, porque o contar vale 0, ele não entrou aqui dentro, então ele vai para a linha de baixo dele é essa, porque saindo do if aqui, ele vem para cá, ó, e aí saindo daqui, ele automaticamente ele sobe, e aí ele vai perguntar se o 1, né, porque agora vale 1, né, ó, 1, ele fala se 1 é menor que 10. Sim, 1 é menor que 10. Então, ele mostra o número 1, tá aqui, ó, ele mostra o número 1, executa de novo, soma 1 mais 1, desce aqui, e ele vai rodar isso. Quando ele chegar no número 4, então, quando o contar for 3, que soma mais 1 vai valer 4, ele faz isso, ó. Contar é igual a 4? Sim, contar é igual a 4. Então, ele faz o quê, ó? Atual de contar, 4. Então, se a gente observar, ó, quando chega no número 4, ele também mostra uma outra frase aqui, ó, atual de contar 4, tá vendo? E depois ele vai para o número 4 e ele vai ficar rodando assim, né? Tá, e aí o que acontece? Eu estou usando o break aqui. Como eu estou usando o break aqui, ó, ele interrompe o processo do while, ou seja, ele não contou até 10. Então, ele exibiu essa mensagem, encontrou o break quebra o while, ou seja, o break faz ele pular e ele executar o comando fora do while. Consequentemente, apesar da gente estar dando uma condição para ele rodar 10 vezes, né, ó, como a gente tem aqui um if e esse if acaba puxando um break, esse break ele quebra ele aqui,
tá ok? Se eu anular essa linha aqui, ó, se eu anular essa linha aqui, nós vamos perceber o seguinte, ele vai rodar de 1 até 10 praticamente, ó. Olha lá. E aí, ao final aqui, ó, então ele roda de 0 a 10, ele mostra o atual contar é esse aqui, e ele não pulou, ele não parou, ele foi até o final. Se eu liberar o break aqui, quando ele cair no break, ele vai novamente parar. Certo. Existe sim a possibilidade de eu colocar o continue aqui, então eu poderia usar um continue aqui, que nesse caso, ele vai fazer o quê aqui, ó? Ele vai, nesse caso aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai rodar o programa, ele vai exibir essa linha aqui e vai rodar o programa, ele não vai parar, né? Ele não vai quebrar a estrutura, ó. Então, ele rodou de 0 a 10, ele mostrou isso daqui, porque eu não quebrei ele, eu não dei o break, eu dei o continue. Então, a gente pode ter essa opção de, dentro de uma estrutura, pedir para ele continuar, ele saltar, dependendo da necessidade aqui, ok? Seguindo aqui embaixo, eu uso o for para exemplificar para vocês como o continue ele tem um efeito aqui também, ó. Então, tem o comando for next, que a gente costuma chamar, que é o for, né? Que é o faça, né? Enquanto tal valor for igual a tal valor. No nosso caso aqui do for, eu estou colocando faça, enquanto a variável N1, iniciada por 1, ela for menor ou igual a 10. É isso que eu estou pedindo para ele fazer, né? Eu vou anular aqui as linhas. Ok? Então, assim, ó, for faça enquanto N1, valendo 1, né? Enquanto N1, que vale 1, for menor ou igual a 10. Você acrescenta de 1 em 1, é um incremento de 1 em 1. Quando chegar no N e for igual a 3, eu quero que ele continue a operação. É só isso que ele vai fazer. Na verdade, aqui ele vai só permitir que ela continue rodando, tá bom? Vamos executar aqui, ó. E a gente vai ter aqui uma frase aqui, ó, projeto escritório virtual. Então, nós vamos ver aqui, ó, o projeto escritório virtual sendo exibido até o item 10. Imagine vocês que eu colocasse no lugar do continue o break, ó. O que vai mudar aqui, ó? Quando chegar até o item 3, ele quebra e ele passa a não executar mais o for. Ele sai abaixo do for e ele viria para cá, tá? Ó. Então, eu vou executar aqui, ó. E aí ele quebra aqui, ó, e ele conta o escritório virtual somente 2 vezes. Quero contar mais, eu aumento aqui, ó. Vou colocar 5 vezes aqui, ó. Vou executá-lo. E aí ele passa a executar 5 vezes aqui, ok? Pessoal, querem fazer algum comentário aqui sobre esses itens aqui? Como é que vocês estão aí? Nosso horário está vencendo, daqui a pouco vai finalizar a aula aqui, e aí se alguém quiser abrir aí o microfone, fazer alguma consideração aí, tá livre, pessoal. Tranquilo. Estou de boa. Tudo bem? Tranquilos? Tá joia? Gente, ó, então para a aula de hoje aqui, a gente trabalha aí um pouco dos comandos do Java. Em termos de quantidade de comandos, a gente vai perceber que são poucos os comandos. Nós vamos ter muitas funções, né? Como é muito comum nas linguagens de programação, eles trazerem muitas funções, tá bom? Então, a gente praticamente está concluindo essa parte de comandos. O que a gente passa a ter aqui é a possibilidade, a partir daí, de criar uma série de soluções, tá? Criar uma série de programas mesmo, estruturado, combinando esses comandos aí com variáveis e aí depois os outros recursos que já foi apresentado para vocês aí. Esses comandos podem ser usados em qualquer situação, né? Dentro de método, né? Dentro de outros objetos, em classes que para depois serão chamados na definição do método. Então, a gente pode criar uma estrutura dentro de uma classe lá como método. Quando o objeto for instanciado, ele se torna objeto, ele vai executar, né? Ele vai herdar toda aquela estrutura, toda aquela rotina de comandos. Tudo bem?
Então, lembrando vocês que na semana que vem a gente entra com alguma coisa nova aí, só para estar preparando para vocês terem uma condição melhor de acompanhar tudo que eu estou passando para vocês aqui. Porque eu sei que alguns de vocês aí talvez não instalem esses programas, porque pode gerar algum tipo de problema aí. Mas aí a gente resolve isso na semana que vem já, tá ok? Bom, eu me despeço aqui de vocês, mando um abraço para vocês aí, fico aguardando vocês na nossa próxima live aí. Beleza, gente? Valeu, Beleza. obrigado, Solano. Falou, Ok? abraço. Um abraço, pessoal. Valeu. Orlando, Valeu. parabéns aí, Orlando. Parabéns. Ok, obrigado, viu, Ed? Obrigado. Obrigado, gente. Teve nem foto hoje. Querem tirar foto aí, pessoal? Tá aberto aqui ainda. Vamos tirar. Abre aí, tira uma foto rapidinho para a gente finalizar aqui, ó. Alguém pode registrar aí? Ok? Registro. Isso, registra aí e coloca no grupo nosso lá. Beleza? Não, tem que abrir minha câmera. Ah, uma coisa boa também é que a gente já passou de 5 aulas, viu, pessoal? Não sei se vocês perceberam aí, tá bom? Ok? Valeu, obrigado. Obrigado a todos aí, gente. Valeu. Joia, tamo junto aí. Edinho, tá dirigindo e tá Registraram na aí? aula aí, né? Registrado. Tá registrado então. Valeu, pessoal. Um abraço. Tá Valeu. mutado, Edinho. Tá joia. Eu mando esses códigos vi. hoje para vocês aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Tá Nada. bom, Eu Orlando. tava... Ô, Jairo, Oi. eu tava na consulta médica e assistindo lá, o médico ficou dando risada, mano. Olha, tá vendo? Tá joia. Fazer o quê, mano? Olha quem tá aqui, ó. Olha. E aí, Mimo, beleza, mano? Valeu, pessoal. Obrigado. Um Beleza. abraço aí. Até mais. Valeu, Orlando, valeu.